Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. De volta. Vamos lá. Não adianta, hoje a gente não pode esperar nada diferente, infelizmente, né? Tá muito ruim, é muita chuva mesmo, não tem como não atrapalhar. Uhum. Pessoal que nos assiste, tô vendo aqui que já tem gente acompanhando, dá um feedback aí para a gente saber se tá legal, se não tá, se tá indo, se não tá indo. Não tem como a gente saber por aqui. Vamos de novo. O seu Patrício não tá entrando, tá travando também. Posso começar a fazer Então, novamente. vamos voltar lá então no capítulo 33. Uhum. Vamos de novo, Rosana. Tá bom. O pequeno aparelho nos conduziu por enormes distâncias, sempre no ar, mas conservando-se a reduzida altura do solo. Quase precisamente ao meio-dia, estacionamos em um humilde pouso destinado a abastecimento e reparação de maquinaria de natureza daquela em que havíamos viajado. Despediu-se de nós o condutor, que nos desejou uma boa viagem, preparando-se para regressar. A paisagem tornou-se então muito fria e diferente. Não estávamos em caminho trevoso, mas muito escuro e nevoento. Tornara-se densa a atmosfera, alterando-nos a respiração. Aniceto contemplou conosco a vastidão caliginosa e falou em tom grave. Com 4 horas de locomoção, estaremos na crosta. Reparem as sombras que nos rodeiam. Identifiquem a mudança geral. Infelizmente, as emissões vibratórias da humanidade encarnada são de natureza bastante inferior, em nos referindo à maioria das criaturas terrestres. E essas regiões estão repletas de resíduos escuros, de matéria mental dos encarnados e desencarnados de baixa condição. Atravessaremos grandes zonas, não propriamente tenebrosas, mas muito obscuras ao nosso olhar. Daqui a 2 horas, porém, encontraremos sinais da luz solar. Vamos dar uma Para aqui? pausa? Uhum. Ó, Rosana, seu Patrício, a dona Cristina já está de volta. Ah, que Obrigada, bom. dona Cristina, pelo feedback. Está nos ajudando. E vamos lá comentar esse trecho interessante, né, Rosana? Sim, eu achei muito bacana, né, que eles começam, como eles começam a colocar sempre espaço no texto, né? E travou-se, Patrício. Ele falou, né, que não, eles andaram eles falaram que naquele ponto onde eles desceram tem mais 4 horas de locomoção até eles chegarem nas crostas. E eles falam da densidade relacionada ao nível vibracional que nós humanos emitimos, né, que nós construímos, né, mas que não é é escuro, né, mas não é uma zona trevosa, né? Eu acho até que, de uma certa forma, para dizer como a gente não é um mundo primitivo, né? A gente é um mundo que está na fase de expiação para a regeneração. Mas o mais interessante de tudo foi que no final ele fala que depois de 2 horas, quer dizer, metade do tempo da caminhada, ele vai encontrar a luz solar. A gente vai encontrar sinais de luz solar. Então, acho que a potência da luz. Eu fico até um pouco assim, né? De falar com a parte física materialmente das raios solares com relação à parte imaterial, né? Vamos dizer assim, que as vibrações negativas, né? O quanto, de uma certa forma, elas interagem enquanto uma influencia na outra, né? Porque se você vai ver os sinais da luz solar, né? É difícil de conceber, né? De formar essa ideia na cabeça, né? Como que vai ser isso, né? Uhum. Interessante. Achei Eu bem achei legal. muito interessante, Rosana, seu Patrício, essa questão da respiração que ele falou, né? Que ficou difícil a respiração. É E verdade. pensando como espírito desencarnado, né? Poxa, o espírito desencarnado tem tudo, né? Vai ao banheiro, tem fome, dorme, tem necessidade de repouso e respira. E é interessante, porque o espírito é uma densidade diferente da matéria, né? Que nem você estava falando aí do sol, dos raios solares, da matéria, da densidade. É difícil
de conceber tudo isso, né? De formar isso dentro da nossa cabeça. Estou falando por mim, né? De formar isso dentro da cabeça. Como, né? Que isso se forma. E é bem interessante que isso me lembra o começo também do André Luiz, né? No nosso lar, que ele tomava aquela sopinha, né? Ele tomava sopinha. E ele até fala que tinha espírito que tinha dificuldade de se adaptar, e tinha outros que nem precisavam mais desse alimento. Né? Então aí você vai vendo quando você vai evoluindo, vai ficando sutil, então você vai, de uma certa forma, ou diminuindo essas necessidades à medida que você evolui, né? Uhum. Então é bem interessante. E aí, seu Patrício, quer tentar comentar alguma coisa? Tá travado a transmissão. Tá travando muito. Gente, hoje a internet não está muito boa, ela não está colaborando conosco. Mas estamos aqui, né, seu Patrício? Firmes e fortes. Quer que eu continue? Ai, tá travando muito, seu Patrício. A gente não consegue entender o que o senhor está falando. Travou. Quer que eu continue? Sim, vamos mais um pouquinho, daí a gente comenta mais. Tá bom. Nossa peregrinação, francamente, foi muito pesada e dolorosa, e somente aí avaliei o fato, a enorme diferença da estrada comum que liga a crosta a nosso lar. E aquela que agora percorríamos a pé, vencendo os obstáculos de vulto. Imaginei comovido o sacrifício dos grandes missionários espirituais que assistem o homem, compreendendo então quão meritório lhe é o serviço e como necessitam disposições especiais e extraordinário bom ânimo para auxiliarem as criaturas encarnadas de maneira constante. Vamos dar uma pausa? Vamos. Muito interessante essa questão. Quer comentar, Rosana? Não, pode falar você, Cátia. Porque assim, a gente tem essa questão, né, esse conceito do auxílio dos bons espíritos o tempo todo ao nosso lado. Mas a gente tem uma certa ingenuidade, né, no nosso pensar de imaginar que assim, mágica, né, o espírito bom, nosso anjo, nosso espírito protetor está aqui do nosso lado. E aqui ele traz uma realidade diferente, né, de como são as organizações socorristas, de como é feito o trabalho e realmente do trabalho, né, do esforço que os bons espíritos fazem, esses que estão mais próximos de nós, para nos ajudarem. Então, aqui é uma equipe de socorristas que está vindo, atravessando a pé. São 4 horas de caminhada para vir socorrer um grupo que a gente vai conseguir ver mais para frente. Então, não é assim tão simples, né? Porque esses espíritos que fazem essa mágica, assim, que podem vir de uma hora para outra, num piscar de olhos, são os espíritos mais evoluídos. E eles não estão, assim, tão próximos de nós, né? Como esses irmãos mais tão abnegados quanto, que fazem essa parte mais... Como que me ajuda, Rosa, numa palavra assim mais próxima das tarefas que nós temos, né? Mais próximo da nossa realidade de trabalho, de assistência médica, por exemplo. Então, para a gente também ver por esse lado dos trabalhadores espirituais, né? O quanto de trabalho, o quanto dificultoso prazeroso para eles, porque eles já têm um de compreensão melhor. Mas como é prazeroso, como é dificultoso para eles conseguirem, né, ajudar a gente. Não, e assim, e por isso que eu acho que até o final da frase, quando ele fala disposições especiais e extraordinário bom ânimo. Essa parte, extraordinário bom ânimo, é uma coisa que nos falta muito, né? Vamos falar a verdade. Né? Nos falta muita coisa, mas assim, esse extraordinário bom ânimo, porque a gente, por exemplo, vou dar um exemplo simples.
Muitas vezes a gente está num lugar, num lugar em comum, às vezes, ou vizinhança, ou num prédio de apartamento, em que a gente entra no elevador e fala bom dia, boa tarde, às vezes a pessoa não te cumprimenta. Qual que é o seu próximo passo? Não vou cumprimentar mais. Não cumprimento mais, não me cumprimento, não. Então a gente vê muito isso. O nosso bom ânimo está muito relacionado na reciprocidade, né? E a gente vê que esses missionários não estão preocupados com a reciprocidade, né? Eles têm disposições, acho que é bem isso, né? Disposições especiais, né, em extraordinário bom ânimo de auxiliarem as criaturas, mesmo sabendo que muitas delas, além de não ser recíprocas, não são... São ingratas, né? São ingratas, exatamente. Não valorizam, nem não, percebem, né? Nem percebem. Mas aqui entra essa questão, Rosana, que Jesus veio trazendo no segundo maior mandamento, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, simplesmente amar. E amar-se é um dos desdobramentos, né, do amor, é esse. Cuidar do próximo, sair da esfera do eu, do egoísmo, né, de tudo só para mim, e independente do trabalho que eu vou ter que fazer, do sacrifício, da renúncia, estou fazendo porque o outro precisa, saindo da esfera do eu e buscando atender uma necessidade mais urgente daquele que está ali mais necessitado. Então, esse nível de compreensão que os espíritos trabalhadores espirituais têm, mesmo não sendo os mais elevados, já é algo muito grandioso que a gente ainda precisa lutar muito para crescer, né? Para conquistar essa compreensão, né? É muito, muito interessante. Essa frase dele resume bem, né? Bom ânimo para auxiliar as criaturas de maneira constante. Amor pelo próximo, né? Essa parte, né, realmente, eu não falei, mas que você mencionou de maneira constante. Eu falo, qualquer dificuldade a gente já não quer fazer mais, né? É o nosso jeito interior. Bem bacana. Aprendendo. Vamos mais um pouquinho? Quer falar, seu Patrício? Quer tentar? Se a conexão permitir? Vocês me ouvem? Agora eu ouvi, seu Patrício. Eu ouço vocês muito. Ouviu? Ouvi. Aí a conexão, aí vocês. Então tá bom, mas mesmo que o senhor não consiga falar, seu Patrício. Aí você mexe em alguma coisa que possa. Mas acompanhe a gente na leitura. Não, falar consigo. Que está cortando. Ponhando. Mas acompanhe a gente na leitura, seu Patrício. Vamos lá. Você pode ler mais um pouquinho, Rosana? Os monstros que fugiam à nossa aproximação, escondendo-se no fundo sombrio da paisagem, eram indescritíveis e, obedecendo a determinações de Aniceto, não posso ensaiar qualquer informe nesse sentido, a fim de não criar imagens mentais de ordem inferior no espírito dos que acaso venham a ler essas humildes notícias. No horário previsto por nosso orientador, começamos a vislumbrar de novo a luz do sol, como se estivéssemos em madrugada clara. O espetáculo era magnífico e novo para mim. Calor brando começou a revigorar-nos. Aniceto fixou o quadro maravilhoso dos raios de luz atravessando as sombras e falou de olhos úmidos. Agradecemos ao Senhor dos mundos a bênção do sol. Na natureza física, é a mais alta imagem de Deus que conhecemos. Temo-lo nas mais variadas combinações, segundo a substância das esferas que habitamos. Dentro do sistema, ele está em nosso lar, de acordo com os elementos básicos da vida, e permanece na Terra segundo as qualidades magnéticas da crosta. É visto em Júpiter de maneira diferente. Ilumina Vênus
com outra modalidade de luz. Aparece em Saturno, noutra roupagem brilhante. Entretanto, é sempre o mesmo, sempre a radiosa sede de nossas energias vitais. Nossa! Meu Deus. Tem mais um pedaço? Ah, não, vamos parar aqui. Vamos explicar um pouquinho. Então, primeiro ponto, né? Os monstros. Meu Deus, né? Eu não, você vê que achei interessante, primeiro por existir, né? Essa coisa que eles falam, que eles estavam envolvidos pela proteção divina, então os monstros não se aproximavam deles, saíam do caminho naturalmente, porque provavelmente a vibração, né, repelia, né, a elevação moral deles em relação aos monstros. Segundo, ele nem descreveu, porque ele não quis que a gente criasse imagem mental e se conectasse com eles, né? Eu achei bem interessante isso, né? Essa preocupação na hora, né, de saber que essa leitura vai ter acesso a milhões de pessoas, né? E isso poderia até ser ruim, muito interessante, né? Essa preocupação. O que mais? E essa coisa do sol, que a gente até no comecinho, até falei alguma coisa sobre isso, né? Ele fala que o sol, ele ilumina todos, desde o nosso lar, né? Até os outros planetas. E é o mesmo sol, porém cada um o vê de forma diferente por causa dos seus elementos, né? Eu acredito. É que nem a gente vê um arco-íris. O sol está lá, só que naquele momento você tem um elemento chuva e acaba dando aquele efeito refratário, sei lá, qualquer palavra técnica, né? Que cria aquela coisa linda que é o arco-íris. Né? Eu acho que é mais ou menos isso que ele quis dizer aqui nesse trecho. Muito lindo. Uhum. Concordo com você no que você disse em relação aos monstros, né? Só queria acrescentar que é uma forma de carinho, né? É um desdobramento de amor, né? Manifestação de amor do tanto do Aniceto, que não permitiu que ele escrevesse, quanto do André Luiz de não escrever, né? Sim, De sim. simplesmente citar, olha, existe, né? Uhum, Que na verdade nada mais são do que irmãos nossos, espíritos, né? Em um desequilíbrio espiritual, mental, emocional, sentimental muito grande, em desequilíbrio, né, que tomam essas formas, e a gente já estudou um pouquinho sobre isso, né, que é possível. Então, mas que carinhoso, né, que acolhedor ele colocar dessa forma no livro, né, de que, olha, estou preocupado com vocês, estou protegendo, né, ficou bem carinhoso. não é útil, né? Vamos pensar que tudo que Deus faz para nós tem utilidade, então até tudo que Ele escreve para nós tem que ter uma utilidade, uma finalidade de instrução. Aquilo que não é útil, que vai gerar, alimentar medo, alimentar algum sentimento ou vibração negativa, por que eu vou fazer? Não é útil, né? Uhum. Muito, muito interessante. E essa questão do sol, né? Esse exemplo do arco-íris perfeito, né? Como a vibração da Terra, como a situação da Terra capta essa energia de um jeito. E eu mesmo, a gente pode falar de Deus, né? Que ele está aí, Jesus está aí, né? E protegendo, sustentando o nosso planeta, né? O amor de Deus sustentando o universo inteiro, multiversos e galáxias, e Deus ali sustentando com seu amor. E cada um capta de um jeito diferente, né? Cada um capta conforme a sua capacidade, conforme a sua frequência, conforme a sua vibração. Então é interessante, mas eu nunca tinha pensado nesse aspecto do Sol nos outros planetas. É o mesmo Sol, né? Que está ali para todo mundo. Muito interessante. E aqui ele fala, né, também que o Sol começou a revigorar as energias deles, né? E conosco acontece isso também, né? A gente, um dia de sol, um pouquinho de sol, fisicamente falando, sol ajuda, né,
no metabolismo ali da vitamina D, que é tão essencial para a nossa É verdade, é verdade. e o bem-estar que nos traz o sol, né? A energia do sol, não aquele sol escaldante, mas a energia do sol, de tomar um pouquinho de sol, faz muito bem para a gente, né? Uhum. Então tem que Eu nem os adoro pais. sol. Adoro o verão por causa Também. disso. Eu acho que a gente fica até o humor, né? Se fala que o brasileiro é mais alegre, mais isso, mais aquilo, né? Às vezes que o país tropical, mas tem mais sol, às vezes. Isso que eu ia comentar, alguns países que são mais frios, que tem uma incidência menor de sol, né? As pessoas são mais fechadas, mais sisudas, tem que usar muita roupa e fica mais fechadão, né? É bem isso, o sol é muito bom mesmo. O que mais, Rosana, quer comentar? Não, acho que achei muito bonito essa parte do texto aí. Esse último parágrafo é muito bonito. Quer que eu Ele leia um pouquinho? pode ler. Só para falar que falar na natureza física, a mais alta imagem de Deus que conhecemos. Na natureza física. Então ele faz uma comparação, uma analogia de Deus com o Sol, né? Porque ele está em todos os lugares, né? Ele tá provendo a energia em todos os lugares, para todas as pessoas, para todos os mundos, independente de como você as recebe. Você está lá, só você tem que ver, usufruir, mas está emanando lá para você. Uhum. É uma manifestação de Deus, né? De amor por nós. Verdade, Rosana, que profundo. Verdade. Vou ler um pouquinho, tá bom? Tá bom. Avançamos comovidos, e daí a algum tempo surgiu-nos o astro sublime, na posição que antecede o crepúsculo. Doutras vezes, viajando, sempre através da estrada luminosa e fácil de ser percorrida, em vista das possibilidades de volitação, não fizera maior reparo. Agora, porém, que atravessara névoas compactas, anotava diferenças profundas. A certa distância surgia a Terra, não na forma esférica, porque nos achávamos não longe da crosta, mas como paisagem além, a interpenetrar-se nas extensas regiões espirituais. O sol resplandecia rumo ao poente, como enorme lâmpada de ouro. Aniceto, que parecia alegrar-se sobremaneira, exclamou: entramos na zona de influenciação direta da crosta. Poderemos, doravante, praticar a volitação, utilizando nossos conhecimentos de transformação da força centrípeta. A luz que nos banha resulta do contato magnético entre a energia positiva do Sol e a força negativa da massa planetária. Prossigamos. Não tardaremos a entrar no Rio de Janeiro. Vamos fazer uma pausa. Então, aqui, eles andaram mais um pouquinho e viram o Sol, né? E ele traz aqui essa questão de percepção, né? Não sei se vocês já fizeram isso. Quando a gente está dirigindo, a gente não presta tanta atenção quando a gente está no banco do carona, né? Viajando. Aí a estrada é outra, a gente tem condições de prestar atenção. Então, achei bem interessante isso, né? Sempre quando eles estão volitando, eles nem prestam atenção. E agora que eles estavam na caminhada, tiveram essa oportunidade de notar, como ele mesmo aqui diz, né, diferenças profundas da paisagem, de tudo, das energias, né? E daí eles avistaram a Terra ao longe, mas de uma forma diferente, né? Não avistaram o planeta, aquela bolinha azul resplandecente, mas com uma paisagem já mais próxima. E o Aniceto ficou feliz, né? Dizendo que eles logo poderiam utilizar a volitação. E ele fala uma coisa bem interessante, né? Utilizando nossos conhecimentos de transformação da força centrípeta. E a luz que nos banha resulta do contato magnético entre a energia positiva do Sol e a energia negativa da massa planetária.
Então, olha só que interessante, os bons espíritos conseguem até isso, né, dessas energias que a gente nem percebe que existem, eles se utilizam para toda uma assistência, assim, para nós. Muito, muito, muito interessante. Achei bastante, só para complementar o que você falou, da percepção, né? É que ele fala que ele viajando através de estradas luminosas e fáceis de ser percorridas, porque estava fácil, ele não percebeu também, né? Ele não teve a percepção da sua volta, porque estava tudo tranquilo. Agora, quando eles pegaram, né, uma estrada mais difícil, que exigia, criou uma expectativa, né? Eu preciso. Quando é que vai chegar o sol? Quando é que vai melhorar, né? Quando é que vai ficar fácil de novo? Aí, né? No fundo, de uma certa forma, né? Eu acho que é isso que ele também a gente é muito de apreensão, né? A gente é assim, né? A gente é assim. Às vezes a gente está numa vida que a gente às vezes não é o caso deles, né? Mas a gente pode até falar da gente. Né? Às vezes a gente está passando por um momento, tem pequenos problemas, né? Mas está tranquilo. Mas a gente está reclamando daqueles pequenos problemas, né? Aí chega numa outra fase, num outro ciclo de vida, que às vezes o negócio está mais difícil, aí você sente saudade daquele anterior, aí você começa a valorizar o anterior, né? Era tão bom, a gente não dava valor. Acho que é um pouco disso, né? Também, da gente reparar, né? Realmente parar para refletir todas as coisas boas que a gente tem, né? O tempo todo, né? E valorizar. São muitas oportunidades, né, que a gente recebe o tempo todo. Então, sem ser muito, né, levar para o aspecto religioso, mas para o aspecto da reflexão mesmo. Nós recebemos muitas bênçãos, né? A gente vira e mexe nas orações, a gente fala, peço bênção, que abençoe, bênção, 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 mas nós estamos recebendo essas bênçãos, nossos pedidos estão sendo atendidos, né? Muitas oportunidades de aprendizado, de, como ele fala aqui, né, de percepção de uma maneira diferente, a gente precisa mudar nosso olhar. E a Alzira, nossa colega, falou uma coisa muito interessante no estudo de terça-feira. Vou guardar porque achei bacana. O nosso estágio evolutivo, né, o nosso nível de evolução determina o nosso olhar. Então, conforme a gente é evoluído, a gente consegue ter uma visão mais ampla, mais racional, mais verdadeira, mais plena das coisas que estão ao nosso redor. E conseguimos perceber essas bênçãos todas, essas dádivas que nós recebemos, né? A oportunidade de estudo, a oportunidade de valorizar os problemas depois que a gente passa por eles, né? Dos benefícios que essa dificuldade trouxe para a gente. Então, é bem bacana isso, a gente refletir um pouquinho sobre tudo que a gente tem de bom, né? Mesmo que ao primeiro olhar pareça ruim, mas sempre é bom no final. Sempre. Sempre. E uma coisa não muito boa, mas já acabou nosso tempo. A gente teve um pequeno entrave, né, por conta da falta do sinal, que não foi muito legal, teve uma interrupção, né, pelo Facebook, mas conseguimos estudar um pouquinho, né, seu Patrício, mesmo com a internet ruim, mesmo sem poder se manifestar, né, seu Patrício, mas estamos aqui presentes, que bom que o senhor esteve conosco, que conseguiu ficar. Está cortando, seu Patrício, que dor. Pelo menos a imagem, né? Já que a voz. Está cortando, mas a imagem me deu ouvir. É sempre bom ver o senhor, seu Patrício. Vamos fazer a nossa oração, o senhor acompanha a gente? Rosane, você pode fazer para nós? Sim, claro. Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Mestre Jesus, muito obrigado por a oportunidade do estudo. Agradecemos aos nossos mentores, a todos aqueles que
conosco estão aqui aprendendo um pouquinho de cada vez, encarnados e desencarnados, que vêm trazer as suas energias boas, vêm recarregar as energias, vêm compartilhar energias. Muito, muito obrigada, que possamos, em cada reflexão, nos melhorarmos. Que tenhamos uma boa semana abençoada, e possamos nos encontrar na próxima quinta-feira. Que assim seja. Que assim seja. Muito bom. Ó, seu Patrício, cadê? A Sálvia está mandando um beijo para o senhor, ó. Pessoal, muito obrigada, Rosana. Boa noite, seu Patrício. Manda aí para ela. Beijo para todo mundo, obrigado pela participação de todos, e a gente se encontra na próxima semana, se Deus quiser. Mesmo com chuva, estaremos aqui. Isso aí. Tchau, pessoal. Boa noite.